Olá, trago hoje na salita de leitura uma sugestão para aqueles que gostam de ler contos. Apresento o livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, da autoria de Conceição Evaristo, editora Malê. Este livro é um pouco diferente em sua proposta. A Conceição Evaristo entrevistou algumas mulheres negras para conhecer a sua história e transformou essas histórias em contos, cada um deles tendo por título o nome da mulher entrevistada. E aí a pergunta: isso é literatura? A resposta podemos encontrar no início do texto denominado Líbia Moirã. Diz o texto: Líbia Moirã, das mulheres com quem conversei, foi a mais reticente em me contar algo da sua vida. Primeiro, quis saber o porquê de meu interesse em escrever histórias de mulheres e, em seguida, me sugeriu se não seria mais fácil eu inventar as minhas histórias do que sair pelo mundo afora provocando a fala das pessoas para escrever tudo depois. Das provocações que Líbia Moirã me fez, respondi somente a última. Eu invento, Líbia, eu invento. Fale-me algo de você, me dê um mote, que eu invento uma história como sendo sua. Vejam, aqui a gente tem o cerne da produção literária. O que é fazer literatura? Muitas vezes é pegar algo do real e modificar esse algo através da escrita, da poesia, do olhar do escritor, conferindo a esse relato um novo olhar. É como diz Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a sentir que é dor a dor que devera sente. Então, o que a gente faz? Pega a realidade e transfigura essa realidade, tornando-a literatura. E é isso o que Conceição Evaristo faz neste livro. Sobre o título, encontramos também algo no texto denominado Lia Gabriel, no qual a Lia vai contar a sua história, que se refere à descoberta de que o filho tem esquizofrenia. Em determinado momento, diz o texto: a partir desse dia, começou a minha peregrinação com Máximo Gabriel. De hospital a hospital, vários exames, muitas suspeitas e muitos remédios. Em casa, o menino continuava com as birras, com as cismas, com as visões de monstros atrás dele. Ora, Gabriel era de uma doçura de criança feliz, ora de uma agressividade, porém sempre contra ele mesmo. Jogava-se no chão, às vezes repentinamente por nada ou por algum desejo contrariado. Nesses momentos de raiva incontida, batia com a cabeça na parede, arrancava os próprios cabelos, puxava os lábios, nariz, orelhas, mordia a si próprio, se autoflagelando. Nem eu, nem as irmãs conseguíamos apaziguá-lo. As meninas, minhas gêmeas, eram somente 1 ano e meio mais velhas do que ele. Na impotência por não conseguir abrandar os sofrimentos do irmãozinho, elas choravam, também infelizes, elas e eu, em submissas lágrimas. Essas insubmissas lágrimas, citadas aqui pela Lia Gabriel,
acabam por se tornar o título do livro. E em Submissas Lágrimas de Mulheres, porque são histórias, em sua maioria, que apresentam uma dor de uma mulher. As dores são diferentes, as mulheres são diferentes, mas são relatos de sofrimentos femininos. Quem é Conceição Evaristo, que faz tão magistralmente essa transposição de um relato real para um texto literário magnífico? Para quem quer conhecê-la melhor, existe um livro da editora Mostarda, feito para falar de personalidades negras, brasileiras ou não, importantes, de modo a criar nas crianças negras um orgulho por sua raça, mostrando a elas que também na raça delas existem expoentes em várias áreas. E esse livro sobre a Conceição, como todos os outros livros da coleção, são muito bonitos. Eu já falei aqui sobre essa coleção outra vez, mas eu gostaria de trazer algumas informações sobre a Conceição. Ela nasceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e cresceu na favela de Pinduraçaia. Nasceu em 29 de novembro de 1946, foi a segunda de 4 meninas e depois chegaram 5 meninos. O seu padrasto era pedreiro e a sua mãe era lavadeira. A situação deles era muito difícil e, às vezes, para enganar a fome, a mãe de Conceição brincava com as crianças e contava histórias. Foi o primeiro contato da menina com a imaginação literária. Os tios e alguns vizinhos também eram exímios contadores de histórias. E essas histórias, segundo diz aqui no livro, conduziam a vida para dentro da menina, vida e palavras sempre unidas, como jamais deixariam de ser. A menina Conceição foi para a escola e era uma excelente aluna. E acabou se formando no primário em 1958, quando então venceu um concurso de redação e ganhou o seu primeiro prêmio de literatura. Mas desde criança ela já trabalhava como empregada doméstica, embora tivesse um grande desejo dar aulas. Ela sonhava em ser professora e fazia o que podia para aprender mais e mais. E uma das grandes alegrias de sua infância foi descobrir a biblioteca pública. Em 1968, uma redação de Conceição chamada Samba Favela chegou a ser publicada no Diário Católico de Belo Horizonte. Ela, sempre desejando ser professora, ingressou no curso normal do Instituto de Educação de Minas Gerais e, aos 25 anos, conquistou o diploma tão necessário. Depois, ela cursou letras e interrompeu o seu curso quando nasceu a sua filha para cuidar dela. Sendo assim, ela apenas conseguiu se formar em 1990, aos 44 anos. Durante a década de 90, ela se tornou mestre em literatura brasileira. Ganhou diversos prêmios, entre eles o Jabuti, de 2015, pelo livro Olhos d'Água, também lindíssimo.
e teve obras publicadas no exterior e traduzidas para o inglês e para o francês. Em 2011, ela se tornou doutora em literatura comparada ao estudar a literatura afro-brasileira e a literatura africana de língua portuguesa. O livro termina com o seguinte parágrafo: desafiando as expectativas, Maria da Conceição Evaristo de Brito, nascida na favela do Pendura-Saia, mulher brasileira, negra, tornou-se professora, doutora em literatura e uma das grandes escritoras do país. É interessante poder ter na mão um livro dessa mulher que se fez doutora em literatura numa longa caminhada e que escreve textos maravilhosos. Boa leitura.